Amém. Jeremias 18, primeiro. Quem achou, diga amém. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. 2, toda a igreja. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. Vou ler o 4. E o vaso que ele fez de barro estava, em outra tradução, está de forma diferente. Na minha guia James Fiel está assim: que estava desfigurado na mão do oleiro. Diga comigo, desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, que apareceu bem ao oleiro fazê-lo. 5, toda a igreja. 6, ó casa de Israel, não posso fazer convosco como esse oleiro, diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. O 7 é bem interessante. Eu vou daqui a pouco explicar o 7 aqui. É um texto bem interessante. No momento que eu falar acerca de uma nação, acerca de um reino, para remover completamente, para demolir, para destruí-lo. 8, se aquela nação contra a qual tenho pronunciado se desviar do mal, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer com eles. Muito forte isso aqui. Toma os vossos assentos. Jeremias 18 é um livro conhecido por todos. Quem não conhece Jeremias 18? Todos. É como conhecer o Salmo de número 23. O Senhor é meu e nada me faltará. Quem não conhece? Todos conhecem, muito conhecido. Jeremias 18 é uma mensagem que veio para ele, no capítulo 18, uma mensagem relacionada com o povo de Israel da época. Deus vai mostrar a Jeremias como ele vai tratar com o povo dele, como que ele vai trabalhar no povo dele. Quando eu não deixo Deus trabalhar como Ele quer na minha vida, Ele vai trabalhar do jeito que Ele quer. É Ele que tem todo o comando, é Ele que tem todo o domínio, é Ele que tem toda a autoridade, é Ele que desfaz, é Ele que mata, é Ele que faz viver, é Ele que enriquece, é Ele que empobrece. Jeremias 18 começa dizendo um texto aqui bem prático aqui para os irmãos, dizendo assim: a palavra que veio a Jeremias da parte de quem? Do Senhor. Veio uma palavra para Jeremias, e o texto diz que essa palavra ela veio da parte de quem? Do Senhor. Esse Senhor que fez os céus e a terra, esse Senhor que tem o domínio de todas as coisas, que fez o sol, fez a lua. Jeremias ele vai entender a palavra que ele vai ouvir. Jeremias vai entender
que a palavra que veio para o coração dele não é a palavra de Aristóteles, não é a palavra de Platão, não é a palavra de imperadores, não é a palavra de rei, não é a palavra de Buda, não é a palavra de Maria, não é a palavra de Paulo. A palavra que veio para Jeremias, o texto diz que é a palavra do Senhor para a vida dele. E é nesse momento que temos que tomar muito cuidado para se concentrar e entender qual é a palavra que estamos ouvindo, se é a palavra de Deus ou se não era a palavra de Deus para as nossas vidas. Há muitas palavras, há muitas vozes por aí. E como identificar, pastor, quando é a palavra do Senhor, quando não é a palavra de Deus? Você tem que sentir quando é a palavra do Senhor, quando não é a palavra de Deus para a sua vida. Nós, como cristãos, devemos identificar quando é a voz do diabo e quando é a voz de Deus. Quando é a voz de homem falando e quando é a voz de Deus. Eu acredito que muitos aqui nessa noite conseguem identificar quando é Deus falando, quando não é Deus falando. Quando é o homem querendo falar, quando não é Deus querendo falar. É o homem querendo falar, é a carne. E o diabo também ele pode se manifestar de várias formas e também querer falar para tentar confundir, para dizer que às vezes é a palavra do Senhor e na verdade não é a palavra do Senhor. Primeiro, a palavra do Senhor ela não vai vir para dividir. A palavra de Deus não vai vir para derrubar ninguém. A palavra do Senhor ela não vai vir como propósito para desanimar ninguém. A palavra de Deus ela não vai vir para essas situações. Pelo contrário, a palavra do Senhor ela vai vir para somar. A palavra de Deus ela vem para multiplicar. A palavra do Senhor ela vem para curar, para libertar, para salvar, para transformar, mudar cenário, mudar situação. Então a palavra de Deus ela veio para quê, irmãos? Para mudar o quadro, para fazer as coisas acontecerem na nossa vida, sim ou não, irmãos? Quem está ligado, diga um amém, Jesus. Então a palavra que veio foi uma palavra do Senhor para Jeremias, dizendo: Jeremias, essas palavras, quem fala contigo sou eu, Jeremias. Então, Deus quer falar com Jeremias. E nessa noite aqui eu tenho certeza, Deus quer falar contigo. Diga assim comigo: Deus quer falar comigo nessa palavra. Diga, é da parte do Senhor. Começa no 2. Levanta-te e desce a casa do... lá eu farei ouvir as minhas. Primeiro aqui é uma palavra que veio da parte do Senhor. Segunda situação é uma palavra de comando, dizendo assim: Jeremias, sobe. Jeremias tem que subir. Deus vai instruir a Jeremias sobre a palavra dele de comando, e Jeremias tem que entender essa palavra. Primeiro, Jeremias, sobe. Observe Zaqueu, que sobe na árvore para ver quem passar. Jesus passar. E quando Zaqueu sobe na árvore, que Jesus olha para ele, Jesus disse o que para ele? Desce, diga comigo, depressa, porque hoje convenho pousar em tua. Então diga comigo, tudo que sobe, diga, tem que descer. Esse homem, Zaqueu, ele sobe na árvore, o Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, se quer um encontro comigo, se quer um relacionamento comigo perfeito, a ordem de Deus para a tua vida é: desce desse lugar, porque hoje convém morar em tua casa. O que eu quero dizer com isso? Não é nada complicado, é muito simples. Que tem momentos em nossas vidas, na jornada da nossa vida, nessa peregrinação que estamos rumo ao céu. Tem
momentos em nossa vida que queremos relacionamento com Deus, queremos contato com Deus, queremos amadurecimento com Deus, queremos ter vida próspera com Deus, queremos fazer coisas, queremos ser brilhantes, queremos ter sucesso em tudo relacionado, tudo que nós realizamos aqui na terra, no bem-estar da família, no bem-estar espiritual, bem-estar emocional, em todas as áreas, sim ou não? Mas muitas das vezes, para que eu entenda aquilo que Ele quer fazer na minha vida, eu tenho que entender que aonde eu estou, eu tenho que aprender a descer para poder ouvir a voz do Senhor Jesus na minha vida. Eu não sei em que ponto, em que área que eu tenho que descer para ouvir aquilo que o Senhor quer realizar na minha vida e trabalhar na minha vida. Existem pessoas que vai viver ano, vai sair ano, vai ficar dentro da prova, dentro da dificuldade, porque não entende a plena vontade de Deus para a tua vida. Por quê? Porque só querem subir, só querem se aparecer, mas na hora de descer não quer, na hora de se humilhar diante de Deus não quer, na hora de reconhecer que errou, na hora de reconhecer que realmente precisa do perdão de Deus, das misericórdias de Deus. É nessa hora que às vezes não entendemos e queremos ficar só na nossa razão, na nossa convicção, no nosso eu, no nosso entendimento. E Deus fala a Jeremias: sobe, Jeremias, e eu vou te ensinar uma coisa, Jeremias, dentro desse versículo de número 2, que tudo que sobe tem que aprender a descer, porque na obra de Deus, para poder crescer, tem que aprender a descer nas asas da humilhação aqui nessa noite. Quem está entendendo nesta palavra aqui nessa noite? Deixa eu ver, irmãos, para Deus te honrar, curar, libertar, transformar a tua família, para Deus me encher da tua abundância, da tua graça, eu tenho que aprender não somente a subir, mas eu tenho que aprender uma coisa: a descer, para mim entender os planos e propósitos de Deus na minha vida. Porque não vai, a coisa não vai para frente, ela não vai engrenar. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Calma aí, no primeiro está dizendo assim: vem a palavra do Senhor, vem a palavra da parte do Senhor. Deus não revelou a Jeremias que palavra era essa. Deus não deu toda a revelação para Jeremias, o que ele tinha planos e propósito para realizar, sim ou não? A partir do versículo de número 12, ele diz assim: sobe e depois desce. Depois que você descer, Jeremias, tu vai compreender as minhas palavras para a tua vida. Sabe por que tem muita gente, vou começar a pregar e aplicar aqui nessa noite, que não entende a revelação de Deus para a sua vida? Tem gente que vem 1000 vezes no culto, mas não compreende a voz de Deus, que não está entendendo que às vezes Deus usa um vaso, usa um profeta, em uma visão, em uma revelação, em uma profecia. O pregador se posiciona no altar, ele está pregando a palavra, ele está falando a profecia de Deus, e tem pessoas que estão dizendo: ah, Senhor, eu não entendi, saí do culto vazio, saí pior do que estava, eu não compreendi a tua revelação, a tua profecia, não estou entendendo nada, e veio até a palavra a mim, mas ainda está tudo sobre o obscuro na minha vida. Por quê? Porque para mim entender as revelações de Deus, para mim entender as profecias de Deus, para mim entender os propósitos de Deus, eu tenho que fazer exatamente aquilo que acontece no versículo 2: desce a casa do oleiro, Jeremias, e lá vou fazer você ouvir todas as revelações que tem para a tua vida. Eu quero perguntar aqui nessa noite: quem quer descer a casa do oleiro aqui nessa noite comigo? Quem quer descer na casa do oleiro e deixar Deus trabalhar na tua vida como Ele quer? Quem aqui nessa noite quer descer a casa do oleiro para poder ouvir as revelações e a palavra de Deus para a tua vida? Porque se eu não aprender a descer, se eu não descer a casa do oleiro, não vai ter revelação da parte de Deus, não vai ter palavra da parte de Deus para a tua vida. Agora, para mim descer a casa do oleiro, eu tenho que ter maturidade, eu tenho que ter visão espiritual e dizer: Senhor, então eu concordo, eu desço a casa do oleiro, mas é lá que o Senhor vai falar no meu coração. Sabe qual os momentos que Deus mais fala conosco? É exatamente, são nesse momento crítico.
Eu só quero aqui explicar o versículo de número 2. Era muito usado cerâmicas naquela época, no Antigo Testamento. E Deus vai mostrar a Jeremias que ele, para poder ouvir a voz de Deus, ele tem que descer uma casa do oleiro. E o que acontece na casa do oleiro é exatamente naquela obra ali. Ele percebe dentro de uma visão que Deus está mostrando a ele como que acontece essa obra. E quando ele desce no verso de número 13, então eu desci, diga comigo, então eu desci, diga a casa do oleiro, diga eis que ele realizou um trabalho, diga comigo, nas rodas. Como que acontecia a construção de um vaso? Era pegado uma argila, e naquela argila colocava-se dentro de rodas, e com os pés ia girando até preparar, vai modelando aquele vaso para deixar do jeito que quer. O oleiro vai pegando os pés, o oleiro ali daquele local, e vai trabalhando aquele vaso a forma que ele quer construir. Com o quê? Com os pés. E Jeremias, ele vai percebendo que ele começou a trabalhar naquelas rodas, e a roda ia girando para um lado e para o outro, ia montando, construindo o vaso de um propósito como ele quer. Só que no verso de número 5 diz assim: o vaso que ele fazia de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Diga comigo, desfigurado. Diga comigo, na mão do oleiro. Diga no verso 3, diga comigo, o oleiro, diga comigo, oleiro está trabalhando, diga, no vaso. Ele está preparando o vaso. Deus está moldando o vaso. Deus está trabalhando o vaso. Deus está modelando. Deus está preparando ele. Deus está É como Deus estivesse dizendo: Jeremias, esse oleiro aqui é o próprio Deus tratando com o caráter de Israel, tratando com o perfil de Israel, para que eles sejam crentes de verdade, para que eles sejam firmes na minha presença. Estou modelando, estou preparando eles, eu estou agindo no interior deles, eu estou trabalhando. Porém, no verso de número 4, e alguma tradução diz que esse vaso ele se quebra na mão do oleiro. É interessante perceber que não foi o oleiro que quebrou o vaso. Quem quebra o vaso foi o próprio oleiro, foi o próprio vaso na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas o vaso se quebra na mão de quem? Do oleiro. Sabe que Deus estava dizendo para Jeremias exatamente isso: Jeremias, o meu povo está nas minhas mãos, mas quem está se quebrando, quem está, vamos dizer um pejorativo bem baixo de um português, quem está se ferrando aqui, se lascando aqui é Israel. Quem está se quebrando aqui não é eu, não é o oleiro que está quebrando Israel, é Israel que está se quebrando diante de Deus. Israel está se lascando, está se ferrando porque eles querem, é eles que estão se dando de mal. Não é o oleiro que está quebrando o vaso, é o vaso que está se quebrando diante de Deus. Tem gente que arruma provas e situações, coisas que não poderia nunca se meter em situações alheias, sim ou não, irmãos? Tem coisas que muitas das vezes acontecem comigo que não é culpa de Deus, não é culpa do meu irmão, é culpa minha. Muitas das vezes quem se quebra diante das situações não é Deus quebrando o vaso, é a pessoa mesma se quebrando e se dando mal em muitas tomadas de atitudes. Em tomadas de atitudes a qual nunca deveria tomar. Em tomadas de atitude a qual nunca deveria ter colocado o dedo. Em tomadas de atitude que eu nunca deveria ter tomado a iniciação, mas infelizmente começou. E eu mesmo depois eu vejo eu mesmo se quebrando diante de Deus. Não foi Deus que quebrou o vaso, foi o vaso que estava se quebrando diante de Deus. Tem lutas e situações na nossa vida é que nós arrumamos para nós, sim ou não? Tem gente que arruma uma tempestade, um copo d'água na mente. O vento está soprando lá no Japão, mas ele está caindo aqui agora. Aí tem gente que diz assim: ah, Senhor, essa prova está tão apertada, essa luta está tão grande. Ah, meu Deus, Deus já te mostrou o caminho. Deus já te mostrou o caminho que você deve se trilhar, que está se quebrando. Não é Deus se quebrando você, é você que está se quebrando à toa, gastando energia à toa,
gastando palavras à toa, canalizando as suas energias, os seus pensamentos em coisas que nunca deveria canalizar. Enquanto deveria estar se edificando com a palavra, com o louvor, está canalizando as suas energias em coisas que vai te arrebentar amanhã. Sim ou não, irmãos? Às vezes perdemos tempo com coisas vazias, coisas que não vai nos edificar, coisas que não vai nos levar para próximo de Deus, só vai nos fazer nos quebrar. Jeremias, eu quero te ensinar uma coisa: se você não descer a casa do oleiro, eu não vou falar contigo. Então desce. Jeremias entendeu, desceu, e quando ele desce, ele vê que o vaso que estava sendo feito se quebra na mão do oleiro. Diga comigo, se quebra. Diga, na mão do oleiro. Verso 5, então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, verso 6, casa de Israel, não posso fazer como convosco, como esse oleiro, diz o Senhor, eis que como um barro está na mão do oleiro, assim estás vós nas minhas mãos, casa, diga comigo, de Israel. Deus explicou a Jeremias que esse vaso é o povo, que está nas mãos dele, e ele tem todo o domínio, tem todo o controle. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Se cair na mão do homem, Deus pode livrar. Se cair na mão do feiticeiro, na mão de qualquer, se cair na mão do capeta, do satanás, do diabo, ele vai livrar. Mas se cair na mão de Deus, ninguém escapa. Ninguém escapa. Tu vai gritar misericórdia, perdão, mas não vai alcançar, porque é Ele que vai estar no comando de tudo. É Ele que vai tratar diretamente com as pessoas. E às vezes a falta de temor é muito grande em todos os aspectos da nossa vida, em qual nós deveríamos criar temor, respeito pelas coisas de Deus. Verso de número 7. No momento que eu falar acerca de uma nação, acerca de um reino, para remover completamente, para demolir, para destruir, diga comigo, ele destrói, diga, ele mata, ele faz acontecer. Tem uma parte que em Lamentações, Deus fala assim, Jeremias, não clama, porque eu não vou ouvir sua oração, Jeremias. Esse povo é rebelde, Jeremias, não quer ouvir as minhas palavras, só querem fazer aquilo que entende o seu bem-estar no seu coração. Tem gente que é assim, infelizmente, vivemos no século 21, muito ruim. Pessoas às vezes que caem em situações e provas que nunca deveria ter caído, em lutas que na verdade nunca eram suas. Aqui no verso de número 7, Deus está dizendo acerca de um reino para remover completamente, para demolir, para remover e tirar. Deus é aquele que começa a história, Deus é aquele que termina a história. Deus é aquele que tem um comando na tua mão, é aquele que tem a vida e que tem tudo nas suas mãos. É Ele que ordena tudo, aquilo que Ele quer para nossas vidas. Será que eu estou aqui nessa noite para entender aquilo que Deus quer para a minha vida? Ou eu saio daqui plenamente dizendo que o culto está ruim, que o calor, que tudo está ruim? Sabe o que acontece, irmão? Nós entendemos às vezes os planos de Deus, queremos fazer do nosso jeito. Chegamos a ver nos nossos lares, reclamamos da igreja. Às vezes o marido é ímpio, o parente lá, o amigo não é crente, é ímpio, e começa a falar mal de um, de outro. Aí o crente fala bem assim, como é que eu vou na igreja daquela irmã, daquele irmão, se fala mal do próprio crente, irmãos? Nós caímos em lutas, em coisas que nós catamos pelas nossas próprias mãos. Vai na organização maçônica, se você pega um maçom falando de outro. Você já viu algum maçom indo na rede social, na televisão, falando mal de um do outro? Raro. Até do macumbeiro, vai lá na casa do macumbeiro. Quem é que faz o trabalho mais forte, você não vê falando. E nós às vezes caímos em situações que nós caçamos os próprios ventos e tempestades para as nossas vidas. Aí daqui a pouco a criança vai crescendo. Eu não quero saber de crente, que minha mãe cresceu falando mal de crente a vida toda. É assim, não é, irmãos? Eu não vou para a igreja, porque meu pai só vive brincando com a minha mãe. Meu pai é crente, só vive fazendo coisas que para mim, igreja é o último lugar que, se eu depender de eu querer ir. Depois quer que o filho se converte, depois quer que o primo se converte, quer que o marido se converte. Como?
Eu não sei por que eu entrei nessa área. Então nós, às vezes, nós como seres humanos, ensinamos muito se dar razões. E é nessa hora que Deus está dizendo a Jeremias: deixa as suas razões de lado e deixa fazer aquilo que eu quero para a tua vida. Aí ele está dizendo assim: eu que mato, eu que faço viver, eu que removo, eu que faço tudo, todo domínio está na minha mão. Verso de número 8, toda a igreja lendo comigo. No momento em que eu falar a respeito de uma nação e a respeito de um reino, para construir e para plantar. 10. Se fizer o mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu me arrependerei. Diga comigo: me arrependerei me arrependerei do bem a qual eu disse que iria beneficiá-lo. 11. Agora, pois, fala aos homens de Judá, aos habitantes de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que eu moldo um mal contra vós e planejo um plano ruim contra vós. Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e faça os seus caminhos, seus efeitos bons. E Deus estava dizendo para Jeremias exatamente isso. Diga comigo, eu digo: Senhor, diga: me arrependerei, diga: de fazer, diga: tal mal a esta nação, diga: a esta nação. E aqui eu termino aqui, porque isso aqui é uma mensagem só panorâmica, muito panorâmica. Lembra após o dilúvio, que Deus vem e fala aquela palavra, creio que está em Gênesis 6, que diz bem assim: eu me arrependo de ter feito homem. Eu me arrependo. Já viu esse texto? Quem já viu? Diz assim: eu me arrependerei. Aí a pessoa pensa assim: como Deus está se arrependendo? Aprende isso aqui, irmãos. Como Deus se arrepende? Mas calma aí. Números 23, 19. Diga-se comigo: Deus, diga, não é homem para que se arrependa. Vamos dizer mais uma vez: Deus, diga, não é homem para que se arrependa. Eu coloquei uma enigma hoje pela manhã, fiz uma pergunta. É como se fosse essa agora. Se Deus não deu para não se arrepender, por que em Gênesis ele diz ter arrependido? E Jeremias capítulo 18, no versos 9, 8, 7, 8, 9 e 10, diz assim: eu me arrependerei de fazer tão mal. Em que sentido, pastor? Deus está dizendo que ele se arrepende. Qual sentido aqui? Porque Deus não se arrepende. Tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é perfeito. Mas em qual sentido ele está dizendo isso aqui? Ele está dizendo o seguinte: se arrepender aqui no original, diga comigo, abandonar, diga deixar. Deus está dizendo assim para Jeremias: Jeremias, eu estou com o meu furor para executar contra essa nação. Essa nação é rebelde, é de duro coração. Eles estão se arrebentando, estão se quebrando. Esse vaso precisa ser modulado, esse vaso precisa ser trabalhado de uma forma especial. Mas se essa nação se arrepender, se essa nação abandonar os seus erros, eu, Senhor, voltarei atrás para poder entregar o perdão para Israel novamente e fazer deles um vaso de honra na minha vida, na minha presença. Quem entendeu essa palavra, diga amém, Jesus. Em que sentido Deus está dizendo se arrepender? Lembra do Isaías capítulo 38, de Ezequias, que Deus fala para ele: tu vai morrer com essa enfermidade. E ele vai para a parede orar e chorar: Senhor. Ele começa a se lamentar. Veio o profeta e volta para ele e fala bem assim: hoje Deus te cura dessa enfermidade e te dá 15 anos de vida. Diga-se comigo: Deus, diga, revogou aquilo que tinha determinado. Agora preste atenção: para Deus mudar, para Deus planejar algo novo em nossa vida, que de repente
Tem sentenças de Deus que viria sobre a minha vida, muito séria. Mas ele está dizendo para Israel: se Israel se arrepender, se Israel descer na olaria e entender que a obra é minha, não é deles, o mal que estava para acontecer sobre a casa deles não vai acontecer. Em vez de eu mandar o mal, eu vou mandar o perdão, eu vou mandar o refúgio, eu vou mandar a fortaleza, eu vou mandar o consolo, eu vou mandar a consolação de Deus. Quer que Deus age em nosso favor aqui nessa noite? Quer que Deus ele realmente nos abraça com seu amor, em vez de vir um mal sobre a nossa vida? É a hora de dizer: Deus, eu me arrependo na tua presença, eu desço na casa do oleiro, eu sei que a obra é sua, a obra não é minha, aquilo que de repente cresceu em mim, achando que eu posso, que eu faço, eu aconteço, que nessa noite eu desço a casa do oleiro e o Senhor vem agir na minha vida com as tuas mãos poderosas. Eu quero alcançar, Senhor, o teu perdão e a tua misericórdia. É dizer como Ezequias: me dá mais um ano de vida. E Deus falou e disse para ele: te darei 15 anos de vida sobre a terra dos viventes. Quem não quer a bênção de Deus sobre o seu lar aqui, diga amém. Todos querem a bênção de Deus, todos querem o milagre de Deus, todos querem a porta aberta, todos querem ver Deus agir. Para que o Senhor venha agir, abrir as portas e mover da forma que Ele quer, eu tenho que entender os projetos de Deus para a minha vida. Jeremias, está vendo esses vasos aqui? Se eles se arrependerem e voltarem atrás, em vez de eu executar com juízo, eu vou dar o perdão para a vida deles, eu vou dar a paz para a vida deles. Deus ele quer nos dar a paz, irmãos, e não condenação. Quem auto se condena é a própria pessoa. Quem se destrói não é Deus, é a própria pessoa. E Deus é aquele que quer nos reconstruir todos os dias na nossa vida, aqui nessa noite. Deus ele se arrepende em que sentido? De acordo com a ação de Israel. Se Israel mover diferente, eu movo diferente. Mas se Israel continuar na teimosia, eu virei com o meu furor, irei destruir tudo, acabar com a minha sentença. Porque Deus é amor, mas também é o quê? Fogo consumidor. Deus é misericórdia, mas Deus também é cheio de ira. E o vaso que estava na mão do oleiro se desfigurou, quebrou, perdeu o brilho, perdeu a imagem certa que deveria ter na vida dele, não tem mais. Eu quero fazer o Senhor Deus uma oração, fazer como Deus falou com Jeremias: levanta, Jeremias. E depois Deus está dizendo para Jeremias: e desce, Jeremias, a casa do oleiro, que lá vou te dar muitas revelações para a tua vida, Jeremias. Às vezes nós alimentamos tanto a nossa carne, tanta nossa razão. Dê ouvido à voz de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus. Eu sei que quando Ele começa a agir, trabalhar em nós, irmãos, é doído, dói. Eu sei que é estreito. Eu sei que é doloroso, mas aquilo que não move, aquilo que não dói, não vai agir em mim. Deus, Ele quer trabalhar em mim. Muitas vezes o Senhor não age mais por culpa minha. Deus não trabalha mais por culpa minha. Ninguém perde nada, irmãos, de ser humilde. Ninguém perde nada por ser simples. Enquanto nós pensamos que sabemos tudo, e na verdade não estamos sabendo nada, irmãos. Jeremias, eu quero reconstruir esse vaso. É para mim reconstruir o vaso, Jeremias. Eles têm que se voltar para mim e eu reconstruir novamente o vaso, e colocar de pé e fazer dele tudo novo para a glória de Deus.
A única chance que Deus tem de fazer o vaso é porque o vaso é de barro. Eu vou fazer a Deus uma oração. Vou repetir de novo. Não vou falar dos tipos de vaso que tem aqui, de barro, não. A única chance de Deus fazer novamente o vaso é porque o vaso, diga comigo, é de barro. Diga de barro. Diga que se quebrar, o oleiro pode pegar com as mãos. Diga, pode pegar com os pés. Pode mexer, pode reconstruir novamente. Pode reconstruir novamente, se for de barro. Mas se for de prata, se quebrar, o oleiro não tem como fazer de novo. Prata fala de justiça. E tem pessoas que têm as suas próprias justiças. Faça a minha justiça. Faça aquilo que eu quero. Deus não trabalha em cima da minha justiça. Deus é justo. Ele trabalha em cima da justiça dele. Se o vaso for de ouro, não tem como o vaso reconstruir de novo. Porque é ouro. E o ouro não tem como o vaso montar e pegar a liga e construir outro vaso. Não tem como. Se o vaso for de madeira, não tem como fazer. Mas se for de barro, tem como fazer novamente. Prata fala da minha justiça. O ouro fala da minha grandeza, da minha glória. A gente não veio aqui para falar da glória e da grandeza de homem. Veio falar da grandeza daquele que é, daquilo que tudo pode. Aleluia. O vaso de madeira é o vaso que incha, que sabe, se inflama, não desce. Mas eu quero ver Deus trabalhar. Mas eu normalmente desvazio do meu eu, daquilo que eu sei. Então esses vasos, ele não tem como fazer. Mas o vaso de barro é a única chance do oleiro novamente reconstruir com o poder das tuas mãos aqui nessa noite. Sabe o que ele está dizendo? Que o vaso de barro, ainda que se quebra, mas é fácil de se mexer para reconstruir algo novo novamente na vida dele. Eu quero perguntar aqui nessa noite: quantos vasos de barro se encontra aqui nessa? Se for de barro, o oleiro tem como trabalhar novamente, ele tem como mexer, ele tem como agir, ele tem como pegar um pouquinho de água e pegando e mexendo, trabalhando até formar um vaso como ele quer. Mas se não for de barro, ele não tem como trabalhar. E quantos vasos de barro? Se for vaso de barro, você é vaso de barro, você vai sair do seu lugar aqui nessa noite e vai vir aqui na frente. Se tiver vasos de barros aqui nessa noite, sai do seu lugar. O vaso de ouro não tem como fazer nada, irmão. O de prata não tem como fazer, nem de madeira não tem como de fazer. Mas o vaso de barro ele tem como fazer. Eu quero chamar aqui na igreja nessa noite. Eu quero fazer uma oração por todos. É noite de avivamento, é noite de restauração, é noite de poder, é noite de palavra. Eu quero chamar vasos aqui na frente. Vasos que são de barro. Todo dia tem algo de Deus, Ele trabalhar em mim. Todo dia tem algo de Deus que Ele quer trabalhar em mim. Jeremias 10. Se você não descer, Jeremias, tu não vai entender a revelação. Se você não descer, Jeremias, tu não vai ouvir minhas palavras, tu não vai entender aquilo que eu tenho para te dizer ao seu coração. E se tiver vaso de barro aqui nessa noite, saia do seu lugar e vem cá na frente, que eu vou orar por todos aqui nessa noite. Só vaso de barro, vem cá na frente. É uma prova, irmãos. Se você quiser, vem. Se você é vaso de barro, vem. Que nós vamos adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor aqui nessa noite. Oh, aleluia. Santo, 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 Senhor dos exércitos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor, aqui nessa noite. Tem mais vasos aqui. Se for de barro, vem.
Porque de barro ele está dizendo, ainda tem uma chance de começar a reconstruir. Tem como eu pegar, tem como eu mexer. Oh, aleluia. Se for de barro, eu posso pegar o caquinho e montar novamente. Ah, Jesus. Você é vaso de barro aqui nessa noite. Ouviu essa palavra? Vem cá na frente. E tá preocupado demais. Fazer Deus uma oração. Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Jesus de Nazaré. Fique em paz. Pra que se preocupar e Tem falar? mais vaso aqui de barro? Pra que chorar? Então me diz. Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Jesus. Pra que o desespero então? Acalma o teu coração. Cadê? Aqui tem mais vaso. Respire e tranquilize a tua Quem quer buscando de Deus um alma. renovo espiritual? Você está seguro em minhas Vem cá. mãos. Então despreocupa. Ou desço O agora barco ou não desço? balance não afunda. Então despreocupa. A tempestade não vence essa luta. Então despreocupa. Vê se acalma um pouco e me escuta. Pega os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Calma aí, irmãos. Um momento. Jeremias. Se for de barro, Jeremias, eu trabalho. Se for de barro, eu tenho como ainda moldar. Se for de barro, eu tenho como ainda trabalhar, Jeremias. Jeremias, eu estou dizendo para essa nação, Jeremias, que se essa nação voltar para mim de verdade, Jeremias, eu vou mudar o quadro, eu vou mover sobrenatural na vida dele, Jeremias. Mas Jeremias, esse povo tem que entender, Jeremias, que para ouvir a minha revelação, Jeremias, para ouvir, Jeremias, as minhas palavras, tem que aprender a descer lá na casa do oleiro, porque se eu não desço, não tem revelação de Deus para minha vida. Eu vou repetir, se eu não desço a casa do oleiro, lá não vai ter milagre da parte de Deus para minha vida. Se eu não descer a casa do oleiro, não vai ver portas abertas, não vai haver paz, não vai haver espiritualidade, não vai haver sobrenatural. Mas Jeremias, se descer, Jeremias, se descer, a coisa muda, Jeremias. Por que, Deus? Porque eu exalto os humilhados e abato aquele que se exalta. Se você veio nessa noite entendendo que a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, tudo é dele, todo louvor é dele, nessa noite entenda que a obra é dele, não é minha. Oh, aleluia. Pra que se preocupar? A obra é dele. Pra que Jesus de chorar? Nazaré. Então me diz. Oh, Pai da se eu estou dentro do barco, na hora certa eu Renova, vou Jesus, o teu vaso nessa agir. Pra noite. que o desespero Renova, Senhor, então? esse povo. Acalma o
está começando a pegar barro Então aqui. despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa. Eu vou dizer algo forte aqui. Que me escuta. Devagarzinho aqui, baixinho no louvor. Sabe aqueles momentos que você deixasse a razão falar mais alto, você resolveria do seu jeito? Vou repetir de novo. Sabia diversas situações que tivesse como dar lugar à carne, você diria assim: olha, eu vou resolver do meu jeito. É eu que sei, eu que mando, eu que vou resolver da minha forma. E Deus está dizendo: é da minha forma que eu vou fazer, é do meu jeito que eu vou agir. É eu que vou agir, é eu que vou fazer do meu jeito. Porque tu é vaso na mão daquele que tudo pode, naquele na mão que é tu oleiro. Senhor dos exércitos, oramos, vai clamando a Deus, porque tem renovo de Deus aqui nessa noite. Tem um renovo de Deus aqui nessa noite para mim, para a tua vida, Senhor dos exércitos. Meu Deus, eu levanto a minha voz em oração, Pai, para te pedir perdão, para te clamar. Deus, se eu sou barro nas tuas mãos, Senhor, trabalhe em mim, age em mim, move, Senhor, em mim, Deus, a tua palavra. Eu oro, Senhor, por essas vidas que estão aqui na frente, Deus, que estão sendo ministradas para essa oração nesse momento. Tu conhece o coração de cada um. Cura, meu Deus, agora aquele que precisa ser curado. Restaura agora aquele que precisa ser restaurado. Restitui agora aquilo que precisa ser restituído. Toda a seta do diabo, Senhor, toda a fúria do maligno que se levantou, Senhor, contra essas vidas que caiam por terra, em nome de Jesus. Derrama tuas mãos, Senhor, aqui, Pai. Estende elas. Em nome de Jesus. Respira fundo. Diga, Senhor, toda honra, glória é tua, Deus. Que aplauda o nome de Jesus bem forte.